Amém, graça e paz. Boa noite para os irmãos que se encontram na casa do Senhor, para aqueles que nos assistem dos seus lares. Mais uma vez estamos aqui com a responsabilidade de estar trazendo mais um estudo. A gente fica ansiosa, nervosa. Eu falei com o Dê que eu já comi todas as minhas unhas. E você vê a igreja vazia, você fala assim, ai meu Deus, daqui a pouco vão me chamar. Mas aqui estamos, como servos obedientes, para estarmos trazendo a palavra do Senhor. E para mim, essa é a minha última lição dessa revista, muito boa por sinal. Eu gostei muito dessa revista das lições e que hoje também não seja diferente. Assim como o Espírito Santo falou ao meu coração, que possa falar ao coração dos meus irmãos, amém? Para darmos início, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor no Atos 18, 24. Amém? Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. A nossa lição de hoje é a 15ª, que fala sobre Apolo, um pregador que atraiu multidões. Uma das grandes contribuições deixada por Apolo, aqueles que amam a Deus e desejam servi-lo, ele foi o exemplo de dedicação ao aprendizado da palavra e ao serviço cristão. Por meio dele, percebemos que o que importa não é o conhecimento pleno, aliás, quem é que o tem? Mas o bom uso daquilo que já aprendemos, mantendo boa consciência perante Deus e procurando melhorar cada vez mais. Nada é tão bom que não possa melhorar, não é verdade? A disposição para o aprendizado. Vamos ler também em Atos 18, 25 e 26. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. A sua origem. Apolo foi criado na grande colônia judaica estabelecida em Alexandria, no Egito, onde a filosofia e a teologia concorriam com interesses nos meios culturais e acadêmicos. Naquela cidade estava a maior biblioteca pública do Império Romano, com mais de 500 mil de rolos de papiros e pergaminhos. Foi ali também que, pela primeira vez, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. O texto grego ficou conhecido como Septuaginta. A sua formação. Nos dias de Apolo, o grande expoente da teologia judaica em Alexandria, um filósofo judeu chamado Filão, estava popularizando os ensinamentos bíblicos do Antigo Testamento, numa linguagem alegórica para que os filósofos gregos pudessem compreender bem com toda a população do império. Educado nesse ambiente, além de estudar retórica, Apolo se especializou na teologia do Antigo Testamento e no conhecimento histórico de Jesus de Nazaré. Pode ter aprendido a respeito do Messias por meio dos cristãos alexandrinos, ou talvez pela leitura de um dos primeiros evangelhos. Sua busca por conhecimento. Éfeso era um empreendimento centro cultural, acadêmico e religioso do Império Romano, e era usual que os estudantes de Alexandria, Éfeso e Corinto fizessem intercâmbio para ampliar seu conhecimento. Esse, ao que parece, foi o caso de Apolo, tanto que logo ao chegar à cidade procurou a sinagoga e passou a debater teologia com os rabinos.
pois certamente já fazia isso em sua terra natal. Aí tem aqui um comentário do autor. Nunca é demais a busca pelo conhecimento. Sabedoria, queridos, não é o sinônimo de conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Apolo surpreendeu a muitos pela beleza de sua oratória e a sua capacidade de persuasão, mas os ouvidos daqueles que eram versados ao conhecimento cristão, seus argumentos deixaram muito a desejar. Apolo acreditava na messianidade de Jesus, mas não havia ainda compreendido a magnitude do seu ministério. Conhecia o batismo de João, arrependimento, mas o batismo cristão, regeneração, ele não conhecia. Sabia muito sobre o homem que habitou entre nós, mas quase nada sobre o seu espírito que habita em nós. Aprendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus, mas não sabia que ele também era o sumo sacerdote de nossas almas, nosso juiz e nosso advogado. Tem outro comentário aqui do autor. Existem muitos cristãos, mas não completamente. Conhecem o Evangelho, experimentam nova vida, mas não completamente. Pessoas que se entregam aos cuidados de Cristo e, no entanto, continuam fazendo as coisas à própria maneira. Tem Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Acham que eles podem viver a sua vida de qualquer maneira, achando por ter entregado a sua vida a Jesus, eles já estão salvos, eles não precisam de mais nada. Mas Jesus, ele tem que estar no centro do nosso coração, ele é o nosso Senhor. Eles têm a vida regenerada, mas ainda não santificada. A sua disposição em aprender mais. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Pela providência divina, Paulo foi tocado e deixado aquele casal, amigo e companheiros de viagem na cidade de Éfeso. Eles não conheciam o motivo do Senhor, mas o fato é que, quando perceberam o grande potencial que aquele jovem pregador encararam como um ministério completar o que lhe faltava no conhecimento cristão, levaram-no para sua casa e, de maneira bem discreta, fizeram com ele um intensivão teológico. Tem outro comentário aqui do autor. É como um presente de Deus, um jovem ministro poder contar com um obreiro experiente, disposto a tutelá-lo, sem que haja desprezo e muito menos ciúme, caso esse jovem venha a se destacar-se sobre aquele que o instruiu. Não sabemos o certo, o conteúdo que o jovem pregador ensinava com precisão, nem o que o casal amigo lhe expôs com mais exatidão, mas certamente ensinaram o Evangelho tal qual haviam aprendido de Paulo. Dentre as doutrinas ministradas, certamente estaria a salvação pela graça, a justificação pela fé, o dom do Espírito Santo, a união do corpo místico de Cristo pelo simbolismo do batismo e a ceia do Senhor. A disposição de Apolo em aprender mais a respeito do Messias era tão notável que foi capaz de romper com as barreiras culturais de sua época, assentando-se espontaneamente e humildemente aos pés de uma mulher cristã, deixando-se instruir por ela, mesmo sendo ele já afamado mestre na oratória. Ele falava muito bem. E Apolo nos mostra aqui que ele tinha espírito de humildade. A disposição para o serviço. Vamos ler novamente em Atos 27 e 28, por favor, Guilherme. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-lhe os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, eram cridos, porque com grande poder
Convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. O discipulado feito por Áquila e Priscila surgiu grande efeito. O coração de Apolo se inflamou pelo ardente desejo de dedicar sua vida à pregação do Evangelho, que sabia que queria compartilhar com os outros, e sob a orientação do Espírito Santo, decidiu mudar-se para Corinto, onde florescia uma próspera colônia judaica e uma igreja em contínuo crescimento. Sua busca pelo conhecimento bíblico tinha sido bem sucedida, mas nem por isso se acomodou. Queria fazer bom uso desse conhecimento. Tem outra aplicação aqui para nós. A verdade que nos é revelada não deve ser engavetada, pelo contrário, precisamos compartilhar, trazendo outros ao caminho da verdade, mostrar que Cristo é a essência das Escrituras e que Ele é a base da nossa fé. Em benefício da igreja, Apolo chegou a Éfeso como seminarista e saiu de lá como missionário. Ele se ofereceu para ir a Corinto, mas foi a igreja de Éfeso que o enviou, providenciando uma carta de recomendação aos irmãos de Corinto para que recebesse o missionário e que ele fosse bem recebido. Sua ousadia e fervor de espírito acrescia de um profundo conhecimento do Antigo Testamento, junto agora com as verdades do Evangelho, fizeram de Apolo um dos mais notáveis pregadores daqueles dias. Já não era um aventureiro, mas um verdadeiro discípulo de Jesus a serviço da igreja. Tem outro comentário aqui. Se alguém trabalha isolado do corpo de Cristo, não é para Cristo que trabalha. Não há dom ou vocação desvinculado da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Põe para mim, por favor, Guilherme, João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis a fazer. Nós sabemos, queridos, que Cristo, Ele é a videira e nós somos os ramos. Eu lembro desse texto que Newton sempre lia lá na Metodista, que nós somos os ramos e nós temos que produzir frutos. Cristo, Ele nos manda a pregar, a falar, a dar frutos. O que nós temos aprendido aqui neste lugar, queridos, não pode ficar engavetado como eu acabei de ler. Tem pessoas precisando ouvir o Evangelho. Nós precisamos compartilhar o que nós temos aprendido aqui neste lugar. Nós não temos que guardar, nós temos recebido o pão vivo que desce do céu. Esse alimento que alimenta a nossa alma. Nós precisamos alimentar os famintos que estão lá fora. O irmão Paulinho aqui, o pastor, né, eu chamo ele de Paulinho, que tem umas intimidades com ele, falando da necessidade, tem muitas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, muitos que precisam ser alcançados, muitos têm morrido sem conhecer Jesus, e é nossa responsabilidade, queridos, cada um de nós temos um dom, Deus deu um dom para cada um, para trabalharmos juntos, amém? E, dando continuidade aqui, Apolo antes era fervoroso de espírito, movido pelo entusiasmo da nova doutrina que estava conhecendo.
mas agora passou a pregar com grande poder, pelo Espírito que lhe foi concedido, e o dom de sabedoria para unir o conhecimento à didática, transformando-o num cativante chamariz, tanto aos gregos como aos judeus, especialmente entre os de melhor cultura, dado ao estilo filosófico de sua argumentação. Infelizmente, houve também aquele que fizeram de Apolo uma bandeira de rivalidade de estilo de Paulo. Nenhum dos dois se deixou levar pela voz da intriga. Mais tarde, Paulo escreveria aos Coríntios, elogiando o ministério de Apolo na figura de um cooperador na obra de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3:6, mas não vamos ler não. E também eu lancei o fundamento, e Apolo edificou sobre ele. Na mesma carta, Paulo reprovou aqueles que se apegaram a Apolo só por causa de suas palavras bonitas, em lugar de dar ouvido ao que verdadeiramente ele pretendia ensinar. Põe para mim, Guilherme, por favor, 1 Coríntios 2, de 1 a 9. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e com grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nós temos visto que muitos pregadores têm levado a palavra não de uma forma que Deus quer. Tem muitos que se acham o tal. Tem muitas pessoas também que seguem pastores por falar bem, de ser um bom oratório, de ter uma boa eloquência, de saber falar bonito. Mas o que para Jesus, que para o nosso Senhor, o que importa não é como fala, mas o que fala, de que estão falando. E tem muitos que só pensam em falar bonito, mas não tem a vida aqui centrada. E aqui Paulo nos mostra que a maturidade dele, ele não se deixou levar pelas intrigas da igreja de Corinto, até porque a gente sabe que é uma igreja complicada, é uma igreja onde que Paulo chama de meninos da fé, que eram pessoas carnais. E na igreja também tem pessoas carnais, pessoas que brigam por causa de ministério, pessoas que ficam de mal um com o outro, pessoas que não aceitam o que o pastor fala. E quando Deus manda, querido, nós temos que falar. Nós não temos que ter medo, porque se você vai na direção de Deus, Ele é contigo, Ele que vai te capacitar. E pessoas têm que se render aos pés do Senhor. Não adianta a pessoa falar bem, falar bonito, e a pessoa, o ouvinte, não se converter, não mudar de vida. O nosso eu tem que cair por terra. Tem muitos que querem os holofotes em cima dele, muitos pastores querem ser renomeados, querem ser o máximo, o pastor tal. Tem muitos pastores, queridos, que caíram porque a soberba tomou conta dos seus corações, porque a arrogância deles levaram eles à falência, à ruína espiritual, e que nós sejamos uma igreja espiritual, uma igreja que verdadeiramente serve ao Senhor, porque cada um de nós temos um dom. O Senhor dividiu os seus dons para cada um de nós, e nós não podemos olhar um para o outro como concorrente, como partidarismo, como o irmão Ricardo toca melhor do que o Tiago, como o Serginho canta melhor do que o Rafael. Não, queridos, nós estamos no mesmo lugar, servindo o mesmo Deus. O nosso Deus, Ele não está dividido, é o mesmo.
Não adianta que o pastor pregar uma coisa e vir outro pastor e pregar outra. A palavra tem que ser a mesma. Cristo é o mesmo, ele não está dividido. E a mensagem que a gente leva tem que ser a mensagem de Cristo, para que as pessoas se entreguem ao Senhor, se rendam ao Senhor verdadeiramente, porque não importa quem plantou ou quem regou, porque o crescimento quem dá é o Espírito Santo de Deus. Nós semeamos aquilo que nós temos, que é a semente, que é a palavra do Senhor. Outros vão regar a semente com a palavra do Senhor, mas o crescimento, quem vai dar é o Espírito Santo. Não adianta, a pessoa também ela tem que buscar, não adianta ela ouvir a palavra, ir para casa e só pegar a Bíblia de novo no domingo. Às vezes tem pessoas que nem trazem a Bíblia para a igreja, porque já fica contando com data show. Mas nós temos essa responsabilidade de trabalharmos juntos, porque o nosso propósito é o mesmo, de levar salvação àqueles os perdidos, porque a nossa obra, querido, ela vai ser provada no fogo, assim que seja como ouro, refinada, que ela não venha queimar com uma palha. E indo já para o final, vamos ler em 1 Coríntios 3, 21, 23, Guilherme, por gentileza. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja o amor, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Nós somos um só povo, querido, servimos o mesmo Deus, e que possamos a cada dia dar o nosso melhor para o nosso Senhor, porque Ele nos chamou com essa missão de fazer o ID, de pregar o Evangelho. Toda a honra, toda a glória é para o nosso Senhor, que a gente não venha seguir homens, porque aqui fala, nem Paulo, nem Cefas, eles já morreram, mas a igreja do Senhor permanece. Nós somos a igreja do Senhor, nós temos essa responsabilidade, enquanto estamos aqui com vida, que possamos fazer o nosso trabalho. E aqui, na conclusão aqui da revista, diz que para Apolo, o importante era servir a Deus, não importava onde. Nunca pretendeu usar seu dom para se promover. Seu alvo era promover a Cristo. Sua vida foi marcada pela sede de aprender e pelo desejo de servir. Até o final do ministério de Paulo, a amizade entre os dois se manteve inabalável. Apolo aprendeu na teoria e na prática, embora tenha preferido ficar na obscuridade. Sua breve passagem pelos relatos bíblicos deixou-nos preciosos exemplos a serem seguidos, e que possamos fazer como o João Batista, que é necessário que ele cresça e que nós diminuamos, porque o nome do Senhor que tem que crescer, e que nós possamos a cada dia nos humilharmos diante do Senhor, reconhecer que nós somos servos. Não adianta a gente querer ir às nações pregar se você ainda não tem um coração de servo. E coração de servo, querido, é como o diácono da igreja, que gosta de servir, está pronto para servir, porque o maior do reino dos céus é aquele que serve. E que o Senhor possa estar nos ajudando nesse dia, sobre essa palavra que nós ouvimos, que o Espírito Santo possa falar melhor o coração de vocês, e que vocês possam buscar, queridos, mais do Senhor, que possamos sair do raso e nos aprofundarmos na palavra do Senhor, porque o conhecimento que o Senhor quer de nós não é conhecimento assim das coisas do mundo, como eletricidade, eletrônica, engenharia, não. O Senhor quer que nós o conheçamos aqui na palavra dele. E esse conhecimento, primeiramente, ele é individual, para que depois ele se torne coletivo. Primeiro nós temos que aprender, conhecer o nosso Senhor, para quando a gente for falar de Jesus para alguém, a gente tem que ter essa convicção.
como Apolo teve. Apolo já era um mestre, ele já era mestre no Antigo Testamento. E quando ele conheceu a história de Jesus, quem era Jesus, querido, a vida dele mudou, que ele começou a pregar com autoridade. E muitos se renderam aos pés de Jesus através de Apolo. E Paulo nos deixa esse exemplo de maturidade, que a gente não fique com inveja de um nem de outro, porque todos nós somos valiosos para o nosso Senhor, todos nós vamos receber a nossa recompensa, e que o Espírito Santo possa falar melhor os corações de vocês. Eu vou estar orando e logo após a palavra, Ricardo vai estar com a oportunidade de estar trazendo um louvor. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, diante de ti eu coloco a minha vida. Te peço perdão, Senhor, se eu falei algo que não foi de ti, e que teu Espírito Santo, Senhor, possa falar melhor os corações dos meus irmãos. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, nos dê um coração de servos, Senhor, e que possamos ser homens e mulheres, Senhor, que tenham temor e tremor por ti, e que possamos, Senhor, anunciar o teu evangelho. E que possamos, Senhor, engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Que possamos a cada dia diminuir para que o Senhor cresça, ó Deus. E que seja feita a tua vontade entre nós, Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, ó Deus. E que pessoas sejam salvas, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Que possamos semear a tua palavra, Senhor, que temos aprendido aqui neste lugar, ó Deus. E que o Senhor possa, Senhor, estar trabalhando nos corações dessas pessoas. E que essa semente venha crescer e frutificar, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Joga por terra, Senhor, todo o nosso eu, todo o nosso comodismo, Senhor. E que o Senhor possa estar nos despertando, Senhor, para estar buscando mais e mais de ti, ó Deus. Que possamos, Senhor, ter sede e fome da tua palavra, ó Deus. E que possamos, Senhor, ser canal de bênção aonde o Senhor nos levar, ó Deus. E que possamos, Senhor, expandir o teu reino, Pai, para que vidas venham se render a ti, ó Deus. E que teu evangelho, Senhor, possa estar se estendendo, Senhor, sobre esse mundo, Senhor, que pessoas possam, Senhor, estar se rendendo a ti, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, uma bênção especial para cada missionário, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, estar revestindo os teus servos com ousadia, com coragem, com intrepidez. Guarda e livra de todo o mal, ó Deus. E que eles sejam canal de bênção, Senhor, usados por ti aonde eles estiverem, Senhor. E que o teu evangelho seja pregado, Senhor, nos quatro cantos dessa terra, Senhor. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê uma noite abençoada. E que teu Santo Espírito, Senhor, possa estar falando melhor aos nossos corações, Senhor. Nos desperta, ó Deus, a cada dia para fazer o melhor para ti, ó Deus. Essa é a oração que te fazemos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. No nome santo e precioso do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.